noite. Iniciamos este telejornal com o comunicado do Conselho de Ministros. O veterano do Conselho de Ministros do 18º Governo Constitucional reuniu-se na quarta-feira, 31 de maio, no Palácio do Governo, na sua 25ª sessão ordinária, presidida por Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, para fazer análise da situação interna, internacional e deliberar sobre os assuntos do país. No que toca à situação internacional, mais concretamente os últimos desenvolvimentos do conflito na Ucrânia, o Conselho de Ministros manifesta a sua preocupação quanto ao ataque verificado na capital russa e apela às partes a encontrarem mecanismos para a resolução sem mais demora da situação por meio do diálogo. Relativamente à situação interna, o Conselho de Ministros analisou exaustivamente o facto de repetidas escassez de alguns produtos da cesta básica no mercado interno, tendo concluído da necessidade de se criar novos mecanismos para garantir a regularização do abastecimento desses produtos alimentares, decidiu criar um comitê multissectorial para acompanhar e monitorizar os riscos e as variáveis que influenciam a estabilidade de produtos alimentares no país, a cautelar a defesa dos interesses dos consumidores finais em termos de preços e de qualidade dos produtos importados. No que se refere ao mercado de coco, tendo já sido concluída a primeira fase da operação de desocupação do espaço e tendo em conta o risco iminente de desabamento do edifício, o Conselho de Ministros orientou o Ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente a proceder o mais rápido possível à demolição do edifício. Relativamente à 14ª Conferência de Chefe de Estado do Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, ficou decidido que a mesma será realizada na cidade de São Tomé no dia 27 de agosto de 2023 e instou a Comissão Organizadora para ultimar a concepção de todo o trabalho ligado à logística. Na sequência da reunião presidida pelo Primeiro-Ministro, com as direções das empresas públicas e semipúblicas, o Conselho de Ministros orientou os ministros tutelares de referidas empresas para fazerem a monitorização e o seguimento das recomendações e orientações, bem como dos planos de saneamento financeiro e de recuperação a serem elaborados no prazo máximo de 30 dias. Atento à situação reinante na administração pública, o Conselho de Ministros orientou os ministros tutelares da Administração, das Finanças e Segurança Social para convocarem todas as direções administrativas e financeiras, DAF e outras direções para abordar questões ligadas ao funcionamento da administração pública, fazer análise da situação de gestão de recursos humanos, transmitir a visão do Governo sobre o funcionamento das instituições e o importante papel das DAFs, a necessidade de fazer a boa racionalização das pessoas e dos meios face à necessidade de melhoria do desempenho dos serviços públicos. No que toca à situação da dívida da EMAI, que compromete os equilíbrios financeiros do país e os compromissos que São Tomé e Príncipe assumiu com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial em termos de reformas estruturais, o Conselho de Ministros decidiu criar um comitê de crise presidido pelo Primeiro-Ministro e composto pelos Ministros das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul e o Ministro da Defesa e Administração Interna para acompanhar o setor energético. Outro sim, considerando a degradação acentuada e constante da produção, da distribuição e comercialização de energia elétrica pela EMAI, o Conselho de Ministros analisou também
a pertinência de uma parceria público-privada e orientou o Ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente e o Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul a trabalhar para encontrar respostas rápidas e possíveis. No âmbito da política de modernização da administração pública, descentralização e facilitação de serviços do cidadão, o Conselho de Ministros orientou o Ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente a encetar contactos numa primeira fase junto à Câmara Distrital de Caué para criar mecanismo para garantir que os pagamentos das faturas da EMAI e de outros serviços sejam efetuados no distrito de forma a reduzir os custos da deslocação da população e desta forma promover a aproximação de serviços à população. Relativamente aos atos normativos e no âmbito do conjunto de medidas previstas pelo 18º Governo Constitucional para atingir os objetivos preconizados no programa do Governo na área da Justiça, conjugado com as prioridades do Governo na área da governação eletrónica e na procura de soluções que permitam garantir a regularização da justiça e levar a justiça mais próxima dos cidadãos de maneira célere, segura e assim permitir a proteção dos direitos, garantias, liberdades dos cidadãos e facilitar a realização da justiça na região autónoma do Príncipe, o Conselho de Ministros analisou e aprovou a proposta de lei de videoconferência no sistema judiciário que será submetida à Assembleia Nacional para sua aprovação. O Conselho de Ministros aprovou igualmente a proposta de lei da assinatura eletrónica que regula o reconhecimento e o valor jurídico dos documentos eletrónicos e das assinaturas digitais. Por outro lado, o controlo da atividade de certificação de assinaturas, bem como as condições de credenciação da atividade, os direitos, os deveres, a responsabilização e a fiscalização das entidades certificadoras. Esta proposta de lei será igualmente submetida à Assembleia Nacional para sua aprovação. Ainda relativamente aos atos normativos e no âmbito do programa do Governo, no que concerne a criação das melhores condições para investimentos privados no país, o Conselho de Ministros analisou a proposta de regulamento do Conselho de Concertação Empresarial a ser criada. Foi este o teor do comunicado do Conselho de Ministros. O Primeiro-Ministro deixou o país esta tarde rumo a Abidjan, a Costa de Marfim, onde vai participar no Fórum das Grandes Empresas Líderes no setor privado africano. O Fórum tem como objetivo definir uma proposta africana às crises globais. A convite do presidente do Côte d'Ivoire, o primeiro-ministro participará nos dias 5 e 6 do corrente mês no Fórum das Grandes Empresas Africanas a realizar em Abidjan. O evento vai possibilitar destacar soluções concretas e inovadoras que possam permitir às empresas africanas alcançarem um volume de negócios, apesar de um contexto global marcado por crises e incertezas. A maior reunião anual do setor privado em África reunirá mais de 1.800 líderes empresariais e decisores públicos africanos e internacionais. Fui convidado pelo presidente Alassane Ouattara para participar e vou intervir, falando evidentemente das oportunidades em São Tomé e Príncipe, mas há também um tema ligado a questões ambientais. É um fórum que reúne grandes empresas africanas, líder do setor privado africano e alguns estados, alguns governos e também a Sociedade Financeira Internacional, que é o braço privado do Banco Mundial. Após o fórum, o chefe do Executivo santomense seguirá em viagem para Estados Unidos, onde Patrício Trovoada terá encontros com entidades americanas. Vem comigo o Ministro das Finanças e iremos trabalhar um pouco com o FMI sobre algumas questões pendentes. Ainda na sua agenda, Patrício Trovoada passará para o Brasil, onde também pretende encontrar com entidades daquele país.
O imposto sobre o valor acrescentado IVA entrou em vigor e a Direção dos Impostos faz um balanço positivo sobre os preparativos da aplicação da nova medida. Em entrevista à TVS, Mário Sousa reconhece que esse imposto está sujeito a alterações para responder às necessidades do mercado e alerta para a especulação de preços. 1 de junho foi o dia estipulado para a entrada em vigor do IVA, data em que algumas firmas comerciais começaram a cobrar este imposto aos clientes. Mas o diretor dos impostos garante que ontem foi o dia para se conhecer junto dos operadores comerciais se estavam aptos para se iniciar as cobranças a partir desta sexta-feira, 2 de junho. A lei começou 1 de junho, certo? Mas 1 de junho nós dedicamos 1 de junho para a análise dos procedimentos. À medida que eles vão fazer as suas declarações, vamos verificar caso a caso, e daremos tratamentos fiscais para aqueles contribuintes que cobraram IVA ontem. Porque não é ilegal, é bom que fique claro, porque aquilo entrou ontem. Mas ontem não havia exigência para que isso é um direito, mas não havia exigência que cobrasse. Tanto é que nós ontem abandonamos o gabinete, fomos todos à rua conhecer como é que estão os procedimentos, como é que está preparado os operadores econômicos para que o IVA entrasse calmamente e sem sobressaltos. Para os operadores comerciais que começaram a cobrança do IVA na quinta-feira, Mário Sousa explica que os mesmos não incorrem na prática de ilegalidade. Nós percebemos que havia alguns operadores econômicos que começaram a fazer a sua cobrança, mas nós chamamos a atenção, a pessoas que nós chamamos de atenção, pedimos que ajustasse as coisas, ver como é que estão as condições criadas. Nós demos os conselhos necessários para que hoje eles pudessem trabalhar com manda a lei e cumprindo os princípios legais. Alguns operadores econômicos garantem que ainda não estão em condições de aplicar novos preços nos produtos disponíveis nas suas firmas e justificam o facto com problemas informáticos. Alguém que tenha algum problema de software, estamos na disposição de encaminhar uma equipa para lhe ajudar para que as coisas corram com normalidade. Nós queremos que as coisas corram com normalidade. Estamos aqui preparados e temos equipas preparadas para efeito. O diretor dos impostos sublinhou que alguns operadores comerciais estão a aproveitar a aplicação do IVA para especular os preços de produtos. Por isso que o Governo vai recorrer às entidades judiciais e de fiscalização para punir os infratores. De ontem para hoje estamos a deparar com uma série de especuladores. Já reunimos hoje com a DERCAI para tomar devidas providências. Porque vejamos, o arroz, um produto muito consumido em São Tomé, vou dar 3 exemplos. O arroz tinha um direito alfandegário que era 5%. O governo, inteligentemente, isentou o direito alfandegário. Isso quer dizer que os 5% já não paga. Para um importador que importou arroz. Importou arroz, os 5% já não paga. O IVA entra 7,5%. Isto quer dizer, na estrutura do preço dele, a única coisa que acrescentou no arroz é 2,5. Ele pagava 5, agora está a pagar 7,5, 2,5. Mas o que se está a notar é que as pessoas estão a duplicar o preço. Assim sendo, já convidamos a inspeção econômica para fazer. Vou dar mais outro exemplo. O feijão. O direito alfandegário do feijão era 10%. Vai cair o 10%, isentou-se o 10%. Vai-se colocar 7,5%. A partida, o feijão tem que ser mais barato. Saiu 7,5% ou 10% para entrar 7,5%. Mas não vai ser. Vamos seguir isso para ver qual seria o comportamento do mercado.
Nas piores das hipóteses, o preço do feijão tinha que se manter. A aplicação do imposto sobre valor acrescentado ainda com algumas arestas por limar, principalmente na aplicação dos preços pelos operadores comerciais. E para aprofundar ainda mais a questão relativa à implementação do IVA no país, tem aqui nos estúdios como convidado Mário Sousa, diretor dos impostos, a qual cumprimento. Boa noite. Boa noite, Sr. Jornalista. Tanto quanto me apercebi, o processo está a decorrer sem grandes sobressaltos, pese embora alguns operadores que ainda reclamam que não dispõem de condições necessárias, como a questão de softwares, etc., para fazerem a correta implementação do IVA. Sim, obrigado. Por acaso temos recebido reclamações de alguns contribuintes a reclamar o problema software, a reclamar alguns problemas técnicos ainda, mas temos uma equipa preparada, dos bons informáticos, estão preparados, capazes de ajudar qualquer um operador econômico, qualquer um contribuinte que tenha algum problema com software ou alguma coisa que não pudesse comunicar, porque a base do IVA é a fatura. E nós temos a e-fatura, e grande parte dos contribuintes usam a e-fatura, mas não comunicam. Nós aproveitamos o ensejo para apelar para que eles comunicassem as faturações normalmente, porque só assim poderemos levar a bom porto o nosso trabalho. Não só, como também alguém que não comunica as faturas está a incorrer a uma infração. E cada infração fiscal tem sua coima. Logo, não queremos que as pessoas paguem coima, não queremos que as pessoas paguem multa. Pedimos encarecidamente que as pessoas comuniquem normalmente as suas faturas de forma a adesão dos impostos. Mas agora, todos os operadores económicos estão dentro deste processo de implementação do IVA, digamos assim? Nós identificamos 380 contribuintes para o regime normal do IVA. Identificamos eles, mas grande parte, 50% deles não estão preparados. Aquilo que eu acabei de dizer, reclamam software e outras condições técnicas. Tanto é que nós criamos um selo onde pudesse identificar os que já estão aptos e os que não estão. Os que já estão aptos já têm um selo na porta que identifique que esses já estão aptos como sujeito passivo de IVA. Os que não têm ainda o selo, vamos pôr, mas à medida que vamos fazer acompanhamento, vão melhorar, porque para ser sujeito passivo de IVA tem que haver alguns requisitos. Esses requisitos já... Mas esses que não têm selos estão autorizados, credenciados a implementarem o IVA? Estão, só que eles ainda não têm selo, porque à medida que eles têm alguma coisa em falta. Se têm alguma coisa em falta, nós priorizamos os que já têm as coisas organizadas. As coisas organizadas, estamos a colocar selo nos que têm devidamente organizados. Os que não têm coisas organizadas, vamos colocar paulatinamente, assim que os problemas técnicos deles estiverem resolvidos. Este selo, qual é a importância desse selo? Portanto, engaja os tais agentes comerciais ou não só na implementação do IVA? Sim, esse selo identifica, é uma identificação. É uma identificação que este contribuinte tem todas as condições criadas para liquidar o IVA. É a semelhança em Portugal ou qualquer paragem, o tax free. Fica um letreiro que diz que este contribuinte, esta sociedade, tem o produto tax free. Nesse caso, no nosso caso, na nossa realidade, o selo
é para identificar que esses sujeitos passivos já estão aptos para liquidar o IVA. Todos os produtos estão abrangidos pela percentagem dos 15%? Não. Nós temos alguns produtos selecionados pelo governo da cesta básica que têm uma taxa reduzida de 7,5%. A pergunta foi boa, é pertinente, porque estão a aproveitar a oportunidade para crescer no preço final, o preço de venda público, o preço final, os 15%. Não, mas a mecânica não é essa. Uma vez que o IVA é o imposto que vai substituir os outros, logo temos que ver na estrutura do preço. Esse é um trabalho que já falamos com a DERCAI vai seguir esse trabalho. Vamos ver na estrutura do preço. Primeiro, na estrutura do preço tem o preço da aquisição, direitos aduaneiros, alguns custos, depois vai chegar o valor final. Primeiramente, se vai substituir o IVA, vai substituir outros impostos, o que é que o IVA deve fazer mais? A olhar para aquela estrutura do preço, ou há alguma rúbrica que diz que aqueles impostos que vão ser substituídos aí? Não. Pronto, então é um caso a ser visto. Vamos admitir a hipótese, o arroz que é muito consumido. Eu pego muito o exemplo do arroz, porque o arroz é muito consumido em São Tomé. O arroz é comprado, tem um direito aduaneiro de 5%, depois tem outros custos, depois tem a margem do lucro do comerciante e depois o preço final. Ao olhar para o arroz, nós temos que ver o direito aduaneiro sai porque há uma medida do governo, uma medida especial do governo que isenta os direitos aduaneiros destes 9 produtos da cesta básica, os mais usados em São Tomé. Entretanto, sai os 5%, entra os 7,5%. Vamos verificar se... vamos ver a margem que ele está a aplicar. Independentemente de isentar, o governo também definiu até 10% a margem de lucro. Vamos verificar também a margem de lucro. Se a margem de lucro for 12, temos que corrigir para 10. Só depois é que vamos ter o resultado final. Logo, a diferença é mínima. A diferença não é aquilo que estão a pegar. O valor final, o valor hoje, multiplicado por 15%. Já reunimos com a DERCAI, temos uma cooperação estreita com a DERCAI. E como é que tem sido? Como é que vai ser esta articulação entre a DERCAI e a Direção dos Impostos na monitorização de todo este processo? Vamos fazer uma equipa mista. Vamos fazer uma equipa mista entre a DERCAI e a Direção dos Impostos. E vamos fazer seguimento nesta primeira fase a título pedagógico aos contribuintes e alertamos os contribuintes alguma coisa que tivesse errado, vamos corrigir, de forma que a população não seja penalizada e não abra a possibilidade aos especuladores, conforme está-se a ver. Mas também aproveito essa oportunidade para todos os produtos pescatório, hortícola, pescatório, temos produto agrícola e pecuário, eles todos são isentos. Quer dizer, a transação de uma galinha está isenta do IVA, ovos está isento do IVA, alface está isento, banana está isento, peixe está isento do IVA. Alguém que acrescer o valor, logo, a atividades econômicas ou a DERCAI tem que tomar providência. Esta denúncia deve ser feita junto à DERCAI? Com certeza, pedimos encarecidamente que a população denuncie esses casos. Alguns segmentos da população consideram que, de facto, não houve uma grande campanha de sensibilização junto à população sobre a implementação do IVA. Daí que algumas pessoas ainda têm dúvida, muitas pessoas ainda têm dúvida, têm esta percepção de que não houve esta campanha necessária? Não, assim, por acaso houve aquela campanha, fizemos a campanha distrital, fizemos a campanha em toda a parte, fizemos uma série de workshops,
mas a dúvida vai permanecer sempre, por ser um produto novo. Nós sabemos, isso não é só em Santo Tomé, em outras paragens também, suscitou dúvida, tanto é que nós estamos disponíveis para resolver e para responder às questões que eles formulam, as perguntas que vierem como dúvida. Estamos dispostos a explicar, esclarecer, de forma que a população não seja penalizada por uma má interpretação. Porque a má interpretação induz a erros e nós não queremos que o nosso novo imposto venha com erros. A lei do IVA deriva desde 2019, portanto, a sua aprovação, depois teve a sua fase sequencial até chegar a 2023 para a sua implementação. Sim, e como é de vosso conhecimento, que o imposto não é estático. E por não ser estático, ele foi aprovado em 2019, mas antes de entrar da sua implementação, já sofreu 3 alterações. Isso quer dizer que depois da implementação pode aparecer outras alterações, porque vamos ter que ajustar o imposto ao mercado. Se antes de implementar fez alteração, isto quer dizer que na execução do imposto, vamos verificar se houver alguma coisa para ajustar. Tanto é que no discurso, quer do Sr. Primeiro-Ministro, quer do Ministro das Finanças, eles foram claros a dizer que vão fazer acompanhamento do imposto e alguma coisa que acharem estão na altura de fazer a devida alteração para ajustar o mercado. A previsão avançada pela Direção dos Impostos em termos de arrecadação de receita numa primeira fase com a implementação do IVA rondaria 20 milhões de dobras, o que iria prefazer um total de 800 mil euros mensais. Sim. Bem, essa foi a nossa projeção e, como podem ver, é o primeiro ano. Projetamos isso, vamos fazer acompanhamento, conforme eu disse, do imposto. Vamos multiplicar por 6 meses, 6 ou 7 meses que ainda restam para este ano econômico, e vamos obter o resultado. No final, vamos fazer a avaliação. O que é que falhou, o que é que faltou, de forma a projetarmos para que o ano 2024 as coisas corram melhor. Fez aqui referência a 38 entidades que foram identificadas para entrar neste regime, não foi isso? 341. 341, exatamente. Portanto, retifico. 380, não. 341 entidades identificadas. 341 entidades. Sim. Pois, então, essas entidades, estes 340 poderão crescer, não são estáticos, digamos assim. Com certeza. Inicialmente, identificámos 341 contribuintes que pudessem ser sujeitos passivo de IVA, mas o trabalho não parou por cá, o trabalho não parou por aqui, vamos continuar o trabalho, vai a crescer, sabemos que vai a crescer, porque muita gente tem volume de negócio superior a 1 milhão de dobras. Portanto, toda gente que tenha o volume de negócio superior a 1 milhão de dobras e que tenha os requisitos fiscais preenchidos, serão sujeito passivo de IVA no sistema normal do IVA. A abrangência do IVA portanto, territorial, digamos assim, os 6 distritos da Ilha de São Tomé e a região autónoma do Príncipe. Qual a noção que se tem de que forma é que estão a decorrer processos nos outros distritos e na região autónoma do Príncipe? Penso eu que esteja tranquilo, porque até agora não recebemos denúncia, não recebemos reclamação que houvesse algum sobressalto, quer no distrito A, quer no distrito B, nem tampouco na região autónoma do Príncipe. Estamos a fazer o seguimento, temos equipa montada, até agora não chegou reporte nenhum que houvesse alguma coisa fora, salvo erro, as especulações que as pessoas estão a fazer, que estão a multiplicar o 15% sobre o preço atual e disparar o preço.
Mas para quando é que se prevê estancar este processo, uma vez que tem havido essas denúncias constantes? A DERCAI está no terreno, esteve ontem, esteve hoje, nós estamos no terreno, estivemos ontem, estamos hoje. Vamos fazer uma equipa mista a partir da próxima semana e vamos tentar corrigir e explicar às pessoas como é que as coisas devem ser, de forma a toda a gente sair a ganhar. Senhor Diretor dos Impostos, Mário Sousa, muito obrigado por ter estado aqui conosco neste telejornal, explicando assuntos atinentes à implementação do IVA. Como sabem, começou a ser implementado este imposto a partir de 1 de junho corrente. O Governo quer acabar com a partidarização da função pública, eliminar a burocracia e diminuir os gastos através da informatização. Para isso, segundo a Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, é preciso que as DAFs trabalhem na melhoria da gestão financeira e dos recursos humanos. Ilse Amado Vaz, em parceria com os Ministros das Finanças e da Saúde, do Trabalho e Assuntos Sociais, reuniu-se esta sexta-feira com responsáveis administrativos e financeiros da função pública. São inúmeras as debilidades da administração pública são-tomense. A qualidade de serviço que é prestado ao utente, a maneira como os funcionários públicos encaram o serviço público, a ausência completa de gestão dos recursos humanos, que quer dizer que não temos a real noção de quantos somos em cada direção e a utilidade de cada um nos seus serviços. Um outro grande problema é o custo de funcionamento. Estamos na era da tecnologia e muitas vezes nós temos custos elevados no mesmo Ministério para fazer, transferir documentos ou comunicar documentos entre as direções. E a não utilização da tecnologia ao serviço da administração pública é um grande problema. Acresce ainda o desconhecimento, quer da parte dos funcionários, quer dos gestores, das normas que regem a administração pública, irregularidades no recrutamento do pessoal e muito mais. Estamos a falar da politização da administração pública, a falta de competência e, sobretudo, o conhecimento daquilo que estão a fazer. Para inverter o atual quadro, o Governo reuniu-se com os responsáveis administrativos e financeiros dos diferentes setores da Administração Central do Estado. O Executivo quer das DAFs um plano de atuação que vai desde o recrutamento do pessoal até a passagem em reforma. Vamos trabalhar em conjunto com a Segurança Social, a Direção do Orçamento e o Tribunal de Contas naquilo que tem a ver com o recrutamento, para que desde a entrada até a saída do funcionário da administração pública, o Estado consiga garantir. Por exemplo, não é normal nem admissível que alguém esteja na idade de reforma tenha que esperar anos para poder oferir a pensão. Para Ilse Amado Vaz, a administração pública não pode continuar a funcionar como ilhas. Ela tem de estar ao serviço dos cidadãos, das empresas e do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Investimento do Médio Oriente poderá ser uma realidade em São Tomé e Príncipe. A maioria parlamentar do ADI e a coligação MCI-PUM aprovaram esta quarta-feira a lei interpretativa relativa ao sistema judiciário que corta as regalias aos juízes e magistrados que entram para jubilação. Foram cerca de 4 horas de debate e votação deste projeto, que conclui com as declarações de votos das 3 bancadas parlamentares, bem como dos deputados do Basta, depois da sua aprovação final global. Não concordamos, obviamente, com esse expediente usado para assaltar um órgão de soberania como são os tribunais.
E mais uma vez aqui dizer às magistraturas judiciais e do Ministério Público se vão deixar isto assim. Votamos porque não se pode de maneira nenhuma continuarmos com a situação que nós, ou seja, a nossa justiça encontra ao longo desses anos. É um processo que nós, a partir desse momento, vai se analisando, vai se ver, porque o processo tem que andar, gente. Alguma coisa tem que ser feita. Nós sabemos que nós nunca iríamos conseguir agradar a todo mundo, mas o nosso direito, ou seja, a nossa posição de voto é nesses termos. O MLSTP-PSD reafirmou a sua posição de que a Assembleia Nacional aprovou um documento inconstitucional. Nós votamos contra este projeto de lei, porque ele é um projeto de lei, é um pronto a vestir, feito à medida, um projeto de lei titulado de Lei Interpretativa, mas que vai introduzir alterações em outras leis. O líder da bancada do partido maioritário defendeu por seu lado que o projeto de lei aprovado não fere a Constituição da República e que era maioritário alinhavar regras no funcionamento dos tribunais. O grupo parlamentar do ADI votamos a favor deste projeto de lei, ou desta proposta de lei, porque na nossa perspectiva, esta lei como tal não fere à Constituição da República. Nós, o grupo parlamentar da ADI, nunca estaremos de acordo com qualquer norma que venha a ferir a Constituição. Nós voltamos a renovar o nosso juramento de cumprir com as leis. Por isso, nós votamos este projeto de lei porque nós entendemos que não fere a Constituição, não tem propósito de perseguir, mas sim de repor aquilo que eventualmente não esteja alinhavado com as normas. Fonte parlamentar disse à TVS que a lei aprovada esta quinta-feira vai na próxima semana para a promulgação do Presidente da República, depois da qual entra em vigor. O projeto de lei interpretativa relativo ao sistema judiciário tem 10 artigos e foi aprovado com 28 votos do ADI e 5 da coligação MCI-PUM. A bancada do MLSTP-PST votou contra e os 2 deputados do Basta abstiveram-se. O projeto de lei interpretativa relativo ao sistema judiciário foi introduzido pelos 5 deputados da bancada da coligação MCI-PUM e teve o apoio da bancada da maioria do ADI. A decisão foi justificada com a declaração acentuada do sistema jurídico nacional. Até a presente data, todas as tentativas para introduzir melhorias no sistema resultaram infrutíferas, na medida em que os principais atores da justiça, de certo modo, desviaram em inúmeras ocasiões das suas funções originais, chamando-se a resolução de questões de índole políticas no envolvimento total dos interesses políticos. Considerando que o sistema judicial santomense encontra-se numa profunda crise organizacional e funcional. Considerando que essas crises tenham fomentado
o descrédito total do sistema judiciário e a vida econômica social de São Tomé e Príncipe. Considerando que a ineficiência do sistema judiciário tem provocado profundos problemas de segurança jurídica ao nível interno e denegrido a imagem internacional do país. O documento foi objeto de acesa discussão, com a oposição a acusar o poder de violar a Constituição. A nossa Constituição, artigo 132, diz composição e estatuto dos juízes. O Tribunal Constitucional é composto por 5 juízes, designados pela Assembleia Nacional. O número 2 diz o seguinte: 3 de entre os juízes designados são obrigatoriamente escolhidos de entre os magistrados e os demais de entre os juristas. O que eu tenho no artigo 3º altera isto. Põe em causa este artigo. Porque eu tenho no projeto de lei é dizer-me que o seguinte: funcionamento do Tribunal Constitucional, nos termos e para efeito do número 1 do artigo 132 da lei número 1/2003, Constituição da República, de 29 de janeiro, o Tribunal Constitucional é composto de 5 juízes designados pela Assembleia Nacional, 2 dos quais exercem funções em permanência. Isto não está na nossa Constituição. Não está. O deputado da bancada do Basta também defendeu a inconstitucionalidade do projeto submetido para aprovação da plenária da Assembleia Nacional. Não contem comigo para continuar ou ter algum ato que eu sei que está a violar a Constituição. Dizer também que não é verdade que esta lei é uma lei interpretativa. Ela tem a capa de uma lei interpretativa para atingir outros objetivos. E se nós vamos ver o artigo 7º, 8º e 9º, não é nada disso. Não está interpretado coisa nenhuma. Está a retirar direitos dos magistrados. O deputado do Partido Ação Democrática Independente, ADI, Afonso Varela, defendeu que o que a Assembleia Nacional pretende fazer é regulamentar os aspectos que se prendem com a jubilação ou reforma dos juízes. Sobre as disposições existentes, a Assembleia vem dizer o que se deve entender por cada uma das disposições, cada um dos conceitos. Aquilo que se deve entender por jubilação, por exemplo. Aquilo que se deve entender pela aposentação. A nossa lei diz que se jubila aos 62 anos. Mas não é essa a interpretação que os tribunais têm. Então a Assembleia tem que dizer às pessoas que se jubila 62 anos, quer dizer quando a pessoa completar 62 anos, ela está jubilada. Está a Assembleia a fazer isso, a criar uma lei nova? Não. Ela está a fazer uma lei, uma lei que fixa a interpretação, que fixa o entendimento que se deve ter da idade da jubilação. São 62 anos contados cronologicamente a partir da data do nascimento de cada um de nós. Deputados aprovam a alteração de regalias na jubilação e reforma dos juízes. Questionado pelos jornalistas sobre a aprovação da lei interpretativa relativa ao sistema judiciário, que prevê corte das regalias juízes e magistrados que são jubilados, Patrício Trovoada disse que é compreensível e justa a decisão dos deputados do ADI e da coligação MCI-PUM. Eu penso que a intenção dos deputados e do grupo parlamentar do movimento conhecido movimento Cauê, mas enfim, o MCI-PS-PUM, foi exatamente isso. E o ADI subscreveu e é bastante compreensível. Quer dizer que a jubilação vinha com toda uma série de vantagens, não é? E é bom dizer
é salário, é casa, é água e luz, é carro, é combustível, é telefone, é condutor, é muita coisa. Para pessoas que serviram ao Estado, mas que já não estão no ativo. E na situação em que nós nos encontramos hoje, os que estão no ativo, os mais novos, muitas vezes carecem de telefone, carecem de combustível. É preciso ver que alguns magistrados, para ir às vezes a alguns distritos, deslocam-se em IAS, transportes públicos. E como é que pessoas que estão na reforma levam carros muitas vezes novos, não é? Carros que custam dezenas de milhares de euros, e os que estão na carreira em ativo, como eu digo, passam às vezes por dificuldades operacionais. Temos falta de tinteiro, temos falta de papel, há questões realmente de comunicações, etc. Então, vamos tentar ser razoáveis em função da realidade do nosso país. Essas pessoas que vão para a reforma têm direito a alguma dignidade pelas funções que ocuparam e, salvo erro, essa decisão que mantém o subsídio de alojamento e o subsídio de água e luz para além do salário, eu acho que no contexto de São Tomé e Príncipe é uma decisão justa. Eu espero que assim poderemos, com mais outros esforços de poupança, criar as condições para que os que estão na carreira a exercer efetivamente tenham melhores condições de trabalho. Basta só dizer que nós temos muitos processos em atraso, muitos processos que nunca foram tocados. É na Polícia Judiciária, é na Procuradoria, no Tribunal também tem as suas demoras, e o que nós ouvimos por parte dos magistrados são queixas permanentes sobre as condições de trabalho. Ora, agradecemos o serviço prestado por aqueles que agora vão jubilar, e eu acho que aquilo que foi decidido são condições confortáveis, razoáveis. Portanto, informação de última hora dá conta que o Presidente da República, Carlos Villanova, já promulgou a lei interpretativa relativa ao sistema judiciário. Os representantes da Câmara do Comércio de São Tomé e Príncipe para países árabes pretendem trazer investimentos do Médio Oriente. Este foi um dos assuntos debatidos esta sexta-feira no encontro com a Presidente da Assembleia Nacional, Selmira Sacramento. Na semelhança que fez com o Presidente da República, os representantes da Câmara do Comércio de São Tomé e Príncipe para países árabes foi ao encontro da Presidente da Assembleia Nacional esta sexta-feira. O grupo pretende que as autoridades do país estejam envolvidas na implementação deste projeto. Essa iniciativa é uma iniciativa que o país acolheu em todos os termos. Estamos a falar dos comerciantes, de alguns órgãos de soberania, o Presidente da República, nomeadamente, e a Senhora Presidente, acolheram com bastante vigor e engajaram-se a tudo fazerem para nos apoiar neste sentido. Com esta iniciativa, o grupo pretende atrair investimentos para São Tomé e Príncipe. É uma iniciativa que vai necessitar claramente do apoio do Estado, no seu todo. Esse projeto é um projeto que tende a dinamizar a cooperação, particularmente no âmbito comercial, e atrair investimentos dos países árabes para São Tomé e Príncipe. Representantes da Câmara do Comércio de São Tomé e Príncipe para países árabes no encontro esta sexta-feira com a chefe da Casa Parlamentar. Sobre a mesa estava assunto ligado ao investimento dos países árabes em São Tomé. A equipa de futebol feminina do Centro Limpa África de Folhafete, vencedora do torneio feminino organizado pela Federação da Modalidade no último fim de semana,
homenageou o Comitê Olímpico Santomense, um gesto em sinal de gratidão por todo o apoio e incentivo dado por esta instituição. Estas são as campeãs do torneio de futebol feminino promovido pela Federação Santomense de Futebol no quadro do Dia da África. As guerreiras do Centro Olímpico África de Folha-Fede levaram o troféu ao Comitê Olímpico em jeito de homenagem. Esta não é a primeira nossa vitória, mas dessa vez é a homenagem ao Comitê Olímpico, principalmente à pessoa do senhor presidente do comitê, que sempre nos apoiou e tem estado a nos dar força para continuar. O presidente do Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe sentiu-se honrado com esta homenagem. É sempre bom ganharmos, porque o resultado, no desporto, o resultado conta muito, uma vez que tudo que fazemos, fazemos numa perspectiva de termos um bom resultado. E, para mim, o facto de virem cá é de capital importância, uma vez de se tratar de futebol feminino, uma vez de tratar de uma equipa feminina. Portanto, nós temos vindo nos últimos tempos a pôr ênfase na questão de paridade, igualdade de género. Portanto, nós devemos dar da mesma oportunidade que nós damos aos rapazes de praticarem o desporto, particularmente o futebol, nós devemos dar às raparigas para que efetivamente elas possam mostrar aquilo que são capazes de fazer. E São Tomé e Príncipe tem um déficit nesta prática feminina. Eu penso que o investimento que nós estamos a fazer é um investimento para o futuro. Investimento este que deveria ser feito ao nível nacional, ou seja, fazer com que cada clube de futebol tenha uma equipa feminina. João Costa Alegre avançou que o Comitê Olímpico pretende alargar a prática de futebol feminino no país. Estamos todos de parabéns, mas é por isso que nós pretendemos alargar o centro, quer dizer, alargar a prática de futebol feminino a outros centros. Nós sabemos que existe a Ribeiro Afonso, temos a Academia de Futebol de Ribeiro Afonso. Eu sei que também deve haver aí a prática de futebol feminino. Nós vamos ver se podemos também em Aguaizé ter a prática de futebol feminino. Portanto, pouco a pouco irmos alargando e permitindo a estas jovens praticarem o futebol, ocuparem os seus tempos livres com a prática de futebol e possivelmente de outras modalidades, e que aproveitem ao máximo esta oportunidade que nós estamos a dar para as permitir formarem. Por isso, um desafio foi lançado a estas jovens. Elas têm de trabalhar para não perderem, porque têm que também estar conscientes que as outras meninas também vão trabalhar para as ganhar. Quer isso dizer que elas têm que redobrar o trabalho que têm feito até agora para que sejam sempre vencedoras. Portanto, é isso que eu pretendo e é isso que nós estamos cá a esforçar e a trabalhar, e gostaria que daqui a mais 5, 6 anos temos na nossa galeria da Academia do Centro Olímpico África de Folha-Fede várias taças. O desafio foi aceito pela equipa, que promete mais trabalho. O objetivo é continuar a trabalhar e dignificar o trabalho que elas têm dado tudo de si, e, portanto, nada melhor que certas conquistas. Como o presidente também tinha dito que não fizemos nada ainda, vamos forçar mais, ter mais desempenho, mas para conhecer, como tinha dito, mais lugares, praticar mais para a gente representar nosso país, que não paramos por aqui, que nós continuamos sempre em frente. Porque o lugar da mulher é onde ela quiser, a diretora do Centro Olímpico África de Folha-Fede deixou um apelo às raparigas. Que as meninas também que pratiquem mais desporto, que apareçam mais, não só futebol, mas também outras modalidades. Vêm, treinam, procuram o seu lugar, é um engajamento, é que nós estamos a fazer, convidar as outras meninas também que seguem o mesmo caminho delas. Hoje elas não estão à frente, mas futuramente elas possam representar o país, sim,
e convido as outras também a fazer o mesmo. A equipa de futebol feminino de Folha Fede homenageia o Comitê Olímpico com o troféu conquistado. Veja, depois do intervalo, 9 pessoas morreram em Senegal esta quinta-feira em manifestação. E com esta informação concluímos a presente edição do Telejornal. Boa noite.